Paulo Freire, figura proeminente no campo da educação, deixou um impacto duradouro com sua abordagem revolucionária na pedagogia. Nascido em 1921 no Brasil, Freire dedicou sua vida a transformar o sistema educacional, especialmente destacando-se por sua obra seminal, Educação como Prática da Liberdade, publicada em 1967. Essa obra reflete a profunda preocupação de Freire com a libertação humana e consciência crítica. No livro, ele explora a interconexão entre educação, liberdade e participação ativa, argumentando que a verdadeira aprendizagem só ocorre quando os indivíduos se tornam agentes ativos em seu processo educacional. Freire desafia conceitos tradicionais de ensino, propondo uma abordagem dialógica que capacita os alunos a compreenderem e transformarem criticamente suas realidades. A educação como prática de liberdade é uma peça fundamental na construção do pensamento pedagógico de Freire, contribuindo significativamente para a pedagogia crítica e inspirando gerações de educadores a repensar o papel da educação na promoção da liberdade e justiça social. Parte 1. Desde o início do livro Educação com Prática da Liberdade, Freire estabelece uma perspectiva profunda. O homem é intrinsecamente conectado ao mundo, participando ativamente da sua construção. Para Freire, o mundo é uma realidade objetiva, e o homem possui essa capacidade reflexiva, crítica natural, para reconhecer e conhecer essa realidade. Ela contrapõe a visão de um homem como um mero ser de ação-reação, tal qual um animal assustado reagindo a um ataque. Nesse caso, ele destaca essa capacidade humana de construir cultura, refletir sobre suas ações e libertar-se da unidimensionalidade por meio de escolhas ativas. A criação de ideias, conceitos e significados é vista como um processo ativo que confere sentido às relações do homem com o mundo. Freire destaca a complexidade do ser humano, onde esse ser biológico-cultural participa ativamente do processo histórico e social. Ele argumenta que o homem é um construtor de signos, significados e significantes, sendo até mesmo a relação do homem com o metafísico, segundo Freire, uma consequência dessa liberdade de ação, ressaltando que o homem não é inerte, mas está constantemente envolvido em ações de produção, integração e interferência. O autor critica sociedades que desconsideram essa condição de ser com o mundo, considerando-as incoerentes. Ele destaca a importância de entender o homem como uma figura situada e datada, moldada por um contexto específico e em uma época determinada. Contudo, a alienação por meio do desenraizamento vem de uma ideia que castra o homem, transformando-o em objeto em vez de um sujeito histórico-social. Isto resulta em uma funcionalidade que irá atender a objetivos externos, privando o homem da liberdade de opinar e restringindo-o apenas a uma posição de obediência passiva. Infelizmente, nesse contexto moderno, deparamos-nos com uma tragédia significativa, a subjugação aos mitos e ao controle exercido por essa publicidade programada. Esse fenômeno, que quase que imperceptível, resulta na perca de poder de decidir, alienando a sociedade por uma estrutura de poder. Nesse processo, o ser humano se desumaniza, abandonando sua capacidade intrínseca de exercer a humanidade e transformando-se em uma mera ferramenta. Grupos poderosos exploram populações vulneráveis por meio de artimanhas opressoras, buscando estabelecer uma casta robotizada e adormecida. O homem, inicialmente dotado de movimento e vitalidade, é reduzido apenas a uma entidade coisificada, recebendo tarefas e instruções elaboradas por uma elite dominante. Essa elite que assume um papel de oráculo, interpretando a realidade para os indivíduos comuns. Um exemplo desse processo é o homem que se submete às leis do mercado, integrando-se à roda incessante das demandas impostas, a tal roda dos ratos. Paulo Freire, ao abordar essa realidade, adverte sobre essa necessidade de um processo de superação. Destaca que é crucial manter uma atitude crítica constante e adaptar-se à temporalidade de sua época, pois inúmeras mudanças estão em curso. A transição para o mundo democrático exige e exigirá uma consciência crítica aguçada e uma integração ativa nos acontecimentos modernos contemporâneos. Esse processo de superação revela-se como um imperativo para a reconquista da autonomia, dignidade e humanidade frente aos desafios impostos pela alienação e manipulação presentes na estrutura social vigente. Paulo Freire apresenta a configuração social do Brasil na década de 1960 como marcada por transformações políticas decorrentes de um golpe de Estado em 1964,
ocorrendo aberturas econômicas, desenvolvimento industrial e modernização do trabalho em nível nacional, em meio a essas mudanças, Freire acaba descrevendo uma sociedade que outrora fechada atravessa um período de transição, uma das principais demandas sendo a adaptação do homem brasileiro ao novo cenário do país. No cerne dessa reflexão está a profunda análise de Freire sobre a identidade desse homem brasileiro. Ele destaca que este é um ser de relações, interagindo reflexivamente com o mundo, atribuindo suas ações e escapando da simples regência por instintos. Dada essa peculiaridade do homem brasileiro, Paulo Freire oferece uma visão aprofundada da sociedade. Brasil, como estrutura historicamente moldada, como colonial e escravocrata, subserviente a pessoas que exercem esse poder do opressor e nessa dinâmica de opressor e oprimido. A sociedade carece de uma identidade popular verdadeira, reflexiva e transitória. Acaba sendo marcada pela inexperiência dessa frágil democracia. A inexistência dessa consciência transmitiva permeia a realidade do homem comum brasileiro, que é diariamente esmagado e crucificado, sendo subserviente aos senhores de terras e das autoridades governamentais. Com a chegada da família real, o poder transferiu-se do campo para as cidades, resultando na construção de instituições como bibliotecas e escolas. No entanto, o povo não alcançou e não estava realmente, efetivamente inserido nesses espaços. Somente na fase recente da transição, com a ruptura na sociedade, que começou a emergir um ímpeto popular. No entanto, carecíamos de qualificação necessária para exercer essa democracia, que antes de ser uma questão política, representa uma forma de vida vinculada à transitividade crítica da consciência e do comportamento. O golpe militar evidenciou a ameaça que a participação popular representava para as elites. Essas mudanças delineadas pelas ações militares marcaram um novo capítulo na história complexa da frágil democracia brasileira. Era imperativo na pedagogia de Freire buscar uma resposta para as condições peculiares da transição brasileira. Essa resposta deveria contemplar uma educação crítica e questionadora, interagindo com o indivíduo como um sujeito ativo de sua aprendizagem. A educação buscada orientaria a transição da ingenuidade para a crítica, tal Kant, trazendo esclarecimento e autonomia para os homens frágeis, ou até mesmo uma dinâmica de uma análise platônica, onde o homem sai da caverna e encontra a luz. As classes dominantes viam a participação popular como uma ameaça a seus privilégios, onde dificultou reformas devido a esse protecionismo arraigado. Isoladas em seus interesses, não se reconhecido como parte de uma nação, formando uma espécie de antinação, distante do povo. Tornava-se premente uma transformação pela educação, comprometida com o letramento da população e uma formação da consciência emancipatória. A educação ideal situaria o homem em sua problemática, ciente dos perigos de seu tempo. Desejava-se um cidadão para quem a democracia fosse parte integrante da sua vida cotidiana, familiarizando-se com as práticas democráticas. A proposta educacional freiriana visava ultrapassar o uso de palavras vazias que não atribuíssem sentido ao seu aprendizado, rejeitando uma abordagem verbosa que apenas fazem comunicados sem incorporar o repertório dos indivíduos ao seu processo de aprendizagem. O desafio não limitava-se somente à superação mecânica do analfabetismo, mas sim em superar uma alfabetização desconectada da realidade do educando. A educação, centrada na palavra e desvinculada do diálogo, não alcançava os ideais de democratização, mas somente contribuía para a massificação. A democracia, consciência e educação são esses conceitos inseparáveis na construção desejada de um país. Esse alarmante índice de analfabetismo, com 4 milhões de crianças sem acesso à educação e 16 milhões de analfabetos, exigiu uma educação para jovens e adultos nas zonas rurais e urbanas. Essa educação depositava confiança no povo e em sua capacidade de contribuir ativamente para a sua formação. A existência do Círculo de Cultura, o Centro de Cultura, foram fundamentais promovendo debates sobre esses temas relevantes. O método ativo, dialogar, o crítico e criticador baseou-se em 3 pilares:
buscando palavras geradoras com significados para os alfabetizandos, coordenadores que foram capacitados para uma abordagem educacional verdadeiramente dialogal, visando promover uma educação contextualizada e estimular a participação ativa dos educandos na construção de um ambiente democrático. Essas ações não só combatiam o analfabetismo, mas preparavam e promoviam a transformação social e a preparação do homem para libertar-se das amarras do opressor e dar início à construção da frágil democracia brasileira.